aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, curar os enfermos e libertar os cativos. E hoje, antes de orar por você, antes de orar pelo seu casamento, eu queria compartilhar com você 7 leis do sexo na Bíblia. Preste atenção, filho. A Bíblia não é um livro sobre o sexo. No entanto, ela contém muitos princípios específicos em relação ao sexo e como o sexo se encaixa no plano total da criação de Deus. A vontade de Deus é que desfrutemos do sexo no casamento. O sexo foi criado para o nosso prazer. O sexo no casamento não é algo profano, nem uma atividade separada da nossa vida cristã. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 2 ao 5. Paulo trata a respeito da intimidade sexual no casamento. Há alguns princípios fundamentais ensinados nessa passagem que eu queria compartilhar com você. O primeiro deles, o princípio da necessidade. Tanto o marido quanto a esposa possuem necessidades sexuais que devem ser satisfeitas no casamento. O marido e a mulher têm o dever de suprir as necessidades sexuais um do outro. Tudo na vida cristã deve ser feito com amor e principalmente o sexo. Fazer sem amor é fazer ginástica. O órgão sexual mais poderoso não são as genitais ou o cérebro, mas o coração. O amor é o maior estimulante sexual. O segundo princípio fala sobre o princípio da autoridade. Quando nós nos casamos, deixamos de ter o direito exclusivo sobre o nosso corpo. Tanto o marido quanto a mulher têm o direito de posse exclusiva do corpo do outro nessa área. Quando nós falamos desse princípio, precisamos dizer claramente que ele não dá base para que o marido obrigue a sua esposa a fazer sexo. O primeiro hábito, ambos os parceiros devem estar proibidos de privar o companheiro, abstendo-se do hábito de uma vida sexual, exceto por mútuo consentimento, por um breve período de tempo. O casamento não é o lugar de defender os seus direitos. Casamento é uma aliança de servir o outro, seja na cama ou em qualquer circunstância. O princípio do prazer. A vontade de Deus é que nós possamos desfrutar do sexo no casamento. O casamento foi criado para o nosso prazer, mas devemos ser um prazer completo. Na palavra de Deus, o sexo não é algo apenas físico, é muito mais que isso. É uma relação que envolve ternura, afeto e paixão. O princípio da privacidade. Um leito sem mácula é constituído apenas pelo casal. Não há o espaço para mais ninguém. Princípio do sexo explícito. Esse título é apenas para prender a sua atenção. Quando eu falo de algo explícito, eu estou dizendo que é algo que é claro e evidente. Uma boa relação sexual está sempre baseada numa comunicação amorosa e clara. O princípio do aprendizado. O sexo não é algo que fazemos naturalmente. Isso pode ser verdade nos animais, mas não em nós. Quando fazemos sexo, nosso alvo é a intimidade baseada no carinho, na satisfação do outro. Isso exige sensibilidade e habilidade na arte de fazer amor. É uma linguagem a ser aprendida. Muitos casais perderam a intimidade, perderam o interesse, porque na maioria das vezes não procuram mais o seu cônjuge. As mulheres são rejeitadas porque muitas vezes o marido não olha mais para ela, fica olhando para a aparência, ou então está aprisionado na pornografia, está
está aprisionado nas fantasias mundanas. Mas nós, como cristãos, precisamos ter temor ao Senhor. Deus te deu uma esposa, uma companheira, uma auxiliadora idônea. Então você tem que cuidar do seu jardim. Você tem que preservar. Você tem que investir para que você possa ter um casamento abençoado. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Que você tenha um casamento abençoado, cheio da presença de Deus. Que haja intimidade, que haja relacionamento, que haja cumplicidade entre você e o seu cônjuge. Que isso possa brotar no coração de todos. Nessa hora, quero orar pela restauração dos casamentos. Pessoas que, infelizmente, se separaram ou estão vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. Por isso eu quero orar por você. Quero orar pelo seu José Cotrim, pela Guiomar, pela Rainara, pelo Everson, pelo Celso e pela Amanda, pelo Osmar e pela Elaine, pelo Ricardo, pela Érica, pelo Rubem Júnior, pela Aline Nogueira, pelo Tiago, pela Miriam, pelo Altimo e pela Michele, pelo Ricardo e pela Tafnis, pelo Juliano, esposa, pelo Wesley, esposa, esses casais que querem ter filhos e ainda não têm. O Senhor vai dar um filho a eles. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, quero orar por todos os irmãos, por todos os casais que estão ouvindo essa mensagem. Ó Deus, que eles possam aplicar essas leis do sexo no seu casamento. Livra eles, Pai, da frieza. Livra eles, Pai, das armadilhas, das ciladas, do adultério. Livra eles da queda, da vergonha. Ó Deus, que esses casamentos sejam restaurados, restituídos. Que essas famílias possam desfrutar do prazer do Senhor na sua vida. Eu oro abençoando cada casal. Eu oro pelos casais que não podem ter filho, declarando a unção da multiplicação sobre a sua vida. Quero profetizar que ainda esse ano, o Ricardo, a Tafnis, o Juliano, a sua esposa, o Wesley e sua esposa terão filhos naturais, para que a sua alegria seja completa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa palavra, nos ajude, compartilhe com mais casais, para que eles possam ter uma vida e uma relação saudável no seu casamento, em nome de Jesus.